Bem-vindos ao nosso canal. Tia Camila está voltando e com uma nova história bíblica. E hoje eu queria começar com uma pergunta para vocês. Vamos lá? Vamos ler junto com a tia? Quem anda dirigindo a sua vida? E aí, crianças? Nessa quarentena, quem anda dirigindo a sua vida? Com quem você tem passado muito ou pouco tempo? No celular, no joguinho, no computador, no TikTok, na televisão, comendo muito? E aí? Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema? Quem anda dirigindo a nossa vida? Tia Camila queria começar falando sobre um coração. Um coração que tem uma mancha, tá vendo? Tem um pecado. E também embaixo tem um versículo. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Tá lá em João 14, 6a. E a parte B diz que ninguém vai ao Pai senão através dele. Ou seja, aquele coração que está com manchinhas não vai até Deus senão através de Jesus. Somente Jesus leva esse coração a Deus. Tia Camila, se somente Jesus leva a gente até Deus, o que a gente faz então com o pecado do nosso coração? E é sobre esse pecado que eu queria conversar com vocês. Aqui, a tia Camila fez alguns carrinhos para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre o plano de salvação. E eu queria começar então com esse amarelinho. Ele tá escrito alguma coisa, não tá? Céu. Pois é. Deus criou um local onde as ruas vão ser de ouro. Lá nós vamos encontrar a Ele. Veremos Jesus face a face e iremos o adorar. Não haverá choro, não haverá luta, fome, pessoas morrendo. Eu quero ir para esse lugar. Você quer ir para esse lugar? Porém, crianças, entrou também o pecado. Com a queda de Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus. Desde Adão e Eva, o nosso coração ficou manchado pelo pecado. A gente desobedece papai e mamãe, mesmo não querendo, mas às vezes a gente faz. A gente fala palavrão, a gente não quer fazer dever, principalmente no período de quarentena, né? Que a gente quer ficar assistindo jogos, jogando, assistindo desenho. E aí, a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, faz inimizade com Deus. E a Bíblia também diz, em Romanos 3:23, que todos nós pecamos. Fala todos. Não fala só a tia Camila, não fala só a mamãe, só o papai, fala todos, inclusive eu e você. Mas Deus não quer nos deixar longe do local no qual Ele fez para a gente morar. Como que resolve então o pecado? O pecado, crianças, precisa ser castigado. E alguém precisou ser castigado no meu lugar e no seu. E esse alguém derramou o seu sangue na cruz por nós. Como o pecado era contra Deus, Jesus precisou então se entregar na cruz por mim e por você,
para revelar o amor de Deus. O amor de Deus na pessoa de Jesus. E através do seu sangue, nós fomos curados do pecado. O sangue do Cordeiro que tirou o pecado de nós. Quando nós reconhecemos que éramos pecadores e que precisávamos de um Salvador, que Cristo morreu e ressuscitou na cruz por nós, o nosso coração fica alvo mais que a neve, branco, porque ali, aonde Cristo mora, não tem mancha, não tem pecado, não tem tristeza. Em Cristo nós somos mais que alegres, mais que vencedores, porque por mais que tenha momentos difíceis na nossa vida, Jesus está com a gente, do nosso lado, e com Cristo do nosso lado, tudo vai bem. A gente sabe que tudo vai cooperar para o nosso bem. E a gente tem a satisfação em Deus, porque a gente sabe que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. E por fim, a gente passa então a crescer. Tá vendo esse verdinho? É igual as plantinhas. Tia, crescer? Sim, a gente passa a dar fruto. A gente passa a testemunhar de Cristo. As pessoas começam a ver mudanças na gente, no nosso comportamento, e a gente passa a ser uma nova criatura. Agora, filhos de Deus, entendendo esse amor. E também, para completar essa história, eu vou apresentar a vocês os 8 passos da caminhada cristã. Quando a gente reconhece que Jesus mora no nosso coração, que Jesus é o caminho, é aquele no qual a gente deve seguir. Lembra quando eu perguntei? Quem guia a nossa vida? Jesus tem que guiar esse caminho que conduz à vida eterna, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida abundante que hoje está no nosso coração. E eu vou apresentar aí para vocês, então, os 8 passos para a nossa caminhada cristã. E se a gente seguir, a gente, além de ser muito feliz, ter Cristo no nosso coração, a gente vai aprender a glorificá-lo também com as nossas ações no nosso dia a dia. Vamos lá? Então aqui, crianças, eu vou apresentar os 8 passos para a gente aprender durante a nossa caminhada cristã. A gente aprende com o exemplo de acordo com o que Jesus nos deixou. E o primeiro passo é ler a Bíblia. Se a gente quer conhecer a esse Deus, tudo que Ele deixou de aprendizado para a gente, todos os cuidados com o seu povo, as formas com que o povo buscou a Deus, também as formas com que o povo errou quando desagradou a Deus, as formas como Ele demonstra o seu amor, está tudo na sua palavra. Foi a revelação que Deus deixou para nós. E esse é o primeiro passo, ler a Bíblia. O segundo passo, a partir do momento em que a gente leu e que a gente aprendeu, é obedecer a Deus. Na Bíblia, a palavra de Deus, ali nos ensina como obedecer. E aquilo que a gente não consegue, a gente deve falar a Deus para que Ele nos ajude através do terceiro passo, que é a oração. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente. E esses 2 passos são a base para a nossa caminhada cristã. Através das nossas orações, a gente fala para Deus sobre os nossos pecados. Pede ajuda a Ele e Ele nos ensina, através da sua palavra, a lutar também contra esses pecados. O 5º passo é pedir perdão a Deus por esses pecados e também dar perdão àqueles que também, de alguma maneira, nos magoaram, nos deixaram tristes, falaram mal da gente, porque a gente aprende então na palavra que nós somos uma nova criatura. E assim como a gente ora no Pai Nosso,
gente fala que Deus nos perdoa e assim devemos perdoar aqueles também que agiram de má fé, que agiram de forma errada conosco também. Agindo assim, a gente ensina os outros o bom testemunho de ser cristão. A gente ensina os outros que não esperam que a gente os perdoe. Eles começam a pensar: nossa, mas essa criança tá tão diferente. O que aconteceu com ele? Eu esperava que ele fosse me bater, me xingar, ficar de cara feia comigo, e ele continua sendo meu amigo. E aí é o momento da gente testemunhar, falar que nós mudamos, porque agora nós cremos no Evangelho de Cristo. E assim como Cristo nos perdoou, deu a sua vida na cruz por nós, nós também devemos falar desse amor para aqueles que estão precisando ouvir. E aí a gente passa a frequentar a EBD quando puder, né? Agora com a questão do Covid, as crianças não estão podendo ir nas suas igrejas, só na cidade que é a liberação, né? Com máscara, tomando todos os cuidados. Mas enquanto não libera, a gente participa da EBD, da EBF online, aprende a cultuar a Deus através dos cultos domésticos na sua casa, com seu papai, com a sua mamãe, com a sua vovó, ou com o titio, né? As células, né, que é o grupo de estudo na nossa casa, até que a gente entenda que a gente tem que dar o próximo passo, que é o batismo. Quando a gente confirma, então, que somos uma nova criatura, que já entendemos que somos pecadores, que Cristo morreu por nós na cruz, ressuscitou no terceiro dia e que a gente quer testemunhar que agora a gente é uma nova criatura e a gente então se batiza, ou seja, demonstra que quando a gente desce nas águas, nós estamos morrendo para o mundo e para o pecado. E quando a gente retorna, a gente está nascendo novamente para mostrar que somos filhos de Deus. E a partir daí, a gente começa a produzir fruto do Espírito, né? Que é a bondade, mansidão, domínio próprio. Nós já falamos sobre isso nos outros vídeos. E quando a gente produz esse fruto, a gente dá bom testemunho e passa a honrar a Deus. E assim, a gente segue na nossa caminhada cristã até que Cristo volte e nos leve para o lar celestial, onde ele fala que há muitas moradas e que ele está preparando lugar para que a gente também um dia vá morar com ele, um local chamado céu.